Com a alta no valor dos alimentos, o presidente Lula tem tido dificuldades para manter a sua popularidade em alta. Uma última pesquisa mostrou que a popularidade do presidente não anda muito bem e algumas pessoas já dizem que isso pode se dar por conta aí, desse valor exorbitante em alguns alimentos. Mas diferente de Bolsonaro, que não se importava se você estava numa fila comprando osso para poder se alimentar, o presidente Lula já está tratando o mais rápido possível de tentar reverter essa situação. Ele deu uma declaração dizendo que vai conversar, vai se reunir com atacadistas, donos de supermercados e produtores para tentar reduzir aí esse preço nos alimentos no Brasil. O presidente elencou também os fatores que têm contribuído para a alta nos preços. Por exemplo, a subida do dólar e também os fatores climáticos, como o excesso de calor, as secas, a falta de chuva e o excesso de chuva em algumas regiões. E esse assunto foi usado em um debate aí na CNN com o Caio Coppola e o José Eduardo Cardoso. E claro, como sempre, o Eduardo Cardoso deu aquela aula de bom senso, mostrando a verdade por trás de tudo isso e, claro, derrubando qualquer narrativa medíocre do bolsonarista Coppola, Vou mostrar aqui esse debate para você, só peço que antes você já deixe o seu like aqui nessa publicação, deixe o seu comentário também e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Rony Telles, assim você ajuda que o nosso trabalho a ter mais relevância no YouTube. Só gente muito desonesta intelectualmente culparia um presidente pela instabilidade climática, como fez o PT durante todo o governo Bolsonaro. Contudo, grande parte da responsabilidade pela alta do dólar em 2024 é do governo Lula. E esse é um consenso entre economistas sérios. É só a gente consultar as matérias da imprensa especializada. O governo Lula gasta muito mais do que arrecada, opera em déficit recorde e assim ele vai aumentando a dívida pública de forma descontrolada. A consequência disso é a fuga de investimentos e a desvalorização do real. Na pandemia, o Lula culpava o ex-presidente Bolsonaro pelo aumento de preço, mas agora, como presidente e sem pandemia nenhuma, ele se exime de qualquer responsabilidade. E como todo mundo sabe, a inflação daquela época ela foi global, foi generalizada, foi puxada pelo aumento dos combustíveis por causa da guerra na Ucrânia e pelaquela política do fique em casa, a economia a gente vê depois, que paralisou o mundo e desorganizou as cadeias produtivas. Então, o Lula recebeu o Brasil com as contas no azul, o real em alta e a inflação em queda, mas em menos de 2 anos conseguiu virar o país do avesso. Lá em 2022, de forma bem simplista, até bem presunçosa, o Lula gravava vídeos explicando como combater a inflação da comida. Segundo o petista, bastava ao governo controlar a oferta de alimentos, comprando o excedente das safras e usando esse estoque para abastecer o mercado interno quando necessário. Então, das duas, uma, ou o Lula não está seguindo os seus próprios conselhos econômicos, ou ele enganou a população sobre as causas e soluções para a inflação lá em 2022. O governo Lula, ele pegou o governo muito desapetrechado, vamos falar assim, para combater essa situação. Por quê? Porque uma das formas que o governo tem de combater isso é com os chamados estoques reguladores. Você compra mercadorias para quando houver alta, você joga no mercado, justamente trabalhando com a lei da oferta e da procura. Infelizmente, o governo Bolsonaro entregou os estoques esvaziados. Nada. Por que fez isso? Talvez porque o senhor Paulo Guedes acreditava que a mão invisível do mercado resolve tudo, que o Estado não deve intervir, mesmo para baixar preços. Mas seja como for, a verdade é que o Lula pegou os estoques zerados. Nesse ponto, eu faço até uma crítica. Eu acho que o governo deveria ter sido mais ágil para recomprar isto e a reabastecer os alimentos. Eu sei das dificuldades financeiras, mas esta é uma questão chave. Eu preciso de, para a intervenção governamental na área de alimentos, os estoques definidos, colocados, para que eu possa intervir, coisa que, infelizmente, Jair Bolsonaro acabou não fazendo. O Lula herdou, mas também eu acho que está um pouco devagar para poder tomar essa política que acho indispensável. Bem, o que o governo tem que fazer? Primeiro, claro, o dólar tem que cair. Está caindo, viu? Embora havia predições de alguns que, talvez até torcida, que o dólar subisse, vamos ver o preço do dólar hoje. Ele caiu muito nesses dias, E a tendência parece que cair mais. Vamos ver, não sei. Há vários fatores que incidem aí, mas o dólar já começou a cair, o que é muito positivo. Segundo ponto, o governo tem que ter os estoques reguladores. Isso é uma outra questão que eu tenho que ir. O governo tem que incentivar a produção. Quanto mais se produz, mais eu coloco no mercado, mais o preço cai.
Lei da oferta e da procura. E aí, então, eu tenho a questão dos juros ao produtor. O governo tem que utilizar os bancos públicos para trabalhar essa questão dos juros ao produtor. Está aí o Plano Safra, né, que existe há tantos anos, ele tem que ser incrementado mais. E é feito pelo Banco do Brasil. Isso, aliás, é a demonstração de que os bancos públicos são peças indispensáveis. E eu digo isso para aqueles que acham que a privatização de tudo é a solução. Não. É nesta hora que o banco público tem que intervir para fornecer crédito ao produtor, para baixar o custo e realmente colocar esse problema, essa casa, a casa em ordem do ponto de vista da alimentação, dos alimentos do seu custo. Outro aspecto, dialogar com o setor varejista. O presidente Lula tem mostrado que pretende dialogar para encontrar alternativas, inclusive para buscar reduzir o custo logístico do transporte de alimentos. Isso é fundamental. Então, há uma série de iniciativas, e eu tenho visto entrevistas de ministros, o ministro Paulo Teixeira, o ministro Rui Costa e dos outros, falando que essas medidas estão sendo pensadas e vão ser executadas. Então, acredito que o governo não tem outra coisa a fazer a não ser isto. A única coisa que eu sinto falta é a reposição desses estoques reguladores que Bolsonaro esvaziou. Isso, a meu ver, é fundamental nessas horas, né? Acontece que o governo já é governo há 2 anos. Sobrou tempo para compor esses estoques. Houve boas safras. E, voltando à questão do duplo padrão, né? Quando o Lula e o PT eram oposição, a culpa era integralmente do ex-presidente da República. Eu citei aqui os slogans, as tentativas de meme, a ampla campanha de desinformação e difamação. Afinal de contas, trata-se de uma inverdade. Naquele contexto, você tinha estiagem recorde, você tinha a guerra na Ucrânia, que teve um impacto significativo no preço dos combustíveis, todo mundo sabe disso. E você teve aí a quebra das cadeias produtivas com aquela política aí de lockdown, de paralisação econômica, etc. Isso tudo puxou a inflação no mundo. Foi um fenômeno global. Inclusive o Brasil ficou entre as economias que melhor lidaram com esse problema, comparativamente. Isso contra moedas fortes, né? Contra o euro, contra o dólar americano. Foi esse fenômeno, inclusive, da Biden inflation, né? A inflação do governo Biden, foi uma das forças motrizes aí para a reeleição do Donald Trump. Agora, na época, qual que era a estratégia da militância? Era culpar o presidente. E agora o presidente, que, segundo todos os especialistas, todos os economistas, tem culpa no cartório pela alta do dólar, por causa do endividamento do país, por causa da fuga de capitais, por causa da desvalorização do real nesse cenário? Aí não, aí a culpa é só do clima, é da conjuntura externa, sempre terceirizando a sua responsabilidade, terceirizando a culpa de uma política econômica fracassada. Então, não tem muita saída. O dólar ele não vai cair, apesar de eventos extraordinários externos, como aconteceu agora no caso da Nasdaq, que jogou o dólar para baixo. Não tem muita saída. Se o governo não tiver um mínimo de responsabilidade fiscal, se ele não sinalizar para o mundo e para o mercado, para os investidores, que ele é capaz de arcar com as dívidas que ele está aí paulatinamente agregando ao orçamento público, a moeda vai continuar desvalorizada. E a gente está falando de você virar uma economia que estava no azul, estava superavitária, estava com inflação em trajetória descendente, juros em trajetória descendente também. Você pega tudo isso e você vira do avesso em questão de meses. É muita incompetência, mas muita incompetência mesmo. Eu não posso concordar de maneira nenhuma com a ideia de que quando o dólar cai é por culpa de fatores externos e quando ele sobe é culpa do governo. Não. Dólar cai, dólar sobe, fatores internos e externos. Nós temos que analisar tudo nesse contexto. A verdade é que o dólar está caindo no dia de hoje. Basta você dar um Google, você verificar a queda do dólar esses dias. E seja como for, há um outro fator que não pode ser menosprezado. O próprio Caio reconhece na sua fala. O clima. E aí que chama a atenção o desapego de governantes com a questão climática. Donald Trump, por exemplo, baixou uma série de atos que são absolutamente ofensivos à razoabilidade e às conquistas que a humanidade tem que fazer nos próximos anos sobre a questão climática. Jair Bolsonaro também tinha um forte descompromisso negacionista
com esse tipo de questão. E claro que governantes que agem desta forma estão incentivando a questões climáticas graves que vão afetar a vida das pessoas, o patrimônio das pessoas e os alimentos. Ou seja, veja lá o que aconteceu no Rio Grande do Sul, veja lá o que tem acontecido em vários pontos do mundo. Vamos verificar toda essa situação climática. E há um descompromisso de um certo setor ideológico com a questão ambiental. Então, é um erro contra a humanidade. Os atos que Donald Trump baixou nos Estados Unidos, desativando situações, saindo do plano internacional de discussões importantíssimas, apenas refletirão no futuro um descaso absoluto com o meio ambiente. O meio ambiente é fundamental para a vida do ser humano e para o preço dos alimentos. É óbvio. Então, ele tem que ser considerado também na política global de um governo. Fora isto, eu aí concordo, um aspectozinho com o Caio, que o governo, eu acho que demorou muito para recolocar os estoques de abastecimento. Demorou, sim. Acho que está demorando. Agora, o Bolsonaro esvaziou. Ele simplesmente não comprou. Então, eu tenho aí uma situação que eu tenho que analisar o histórico para entender o que acontece, a perda de capacidade instrumental do governo para poder intervir numa hora como essa em que ele precisa para conter os preços, né? Esse é um dos fatores. Mas eu preciso ter, nesse momento, um conjunto de políticas tributárias para reduzir, repito, as alíquotas de importação de certos alimentos que são indispensáveis e que subiram mais que outros. Eu tenho que fazer isso com muito cuidado para não atingir a produção nacional. Eu preciso tomar uma série de medidas. E eu vejo com muita felicidade que o governo está fazendo isso. A imprensa tem noticiado as falas dos ministros, as reuniões que estão sendo colocadas. Ou seja, o governo tenta atuar neste plano. Então, acredito que as medidas que são anunciadas, elas são corretas. Acredito que vai se ter, sim, um efeito contrário a um crescimento dos preços dos alimentos, o que é muito bom para a população brasileira. Eu não falo aqui de política. Política é uma hora que a gente vai analisar o resultado eleitoral. Eu falo do bem-estar do cidadão brasileiro, que eu tenho que buscar, evidentemente, através de políticas adequadas, fazer com que reduza-se o preço da alimentação, para que, especialmente, os alimentos da cesta básica não sejam atingidos por preços altamente fortes. Tudo isso, acredito eu, o governo está pensando e espero que ele tome as medidas e seja exitoso, porque realmente só essas medidas hoje poderão reverter esse quadro. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais. Fui!